A paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, um bom dia, seja uma boa tarde, uma boa noite a todos. Que o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, vai falar conosco através desta palavra. Amém? Amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, amados e queridos irmãos da palavra de Deus, amém? Amados e queridos amigos e amigas da palavra de Deus, ouvintes da palavra de Deus, amém? A Bíblia diz lá em Salmo 133: quão bom e quão suave é, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, amém? O que Deus quer falar conosco seja nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, através desta palavra? A Bíblia diz em Salmo 33: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém, amados e queridos ouvintes, amados e queridos irmãos da palavra de Deus. Deus quer falar através dessa palavra quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O que é viver em união? Viver em união é nós amarmos o nosso próximo como Deus nos amou. A Bíblia diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amém, irmãos? E nós estamos seguindo o Salmo 133. Vivendo em união com o nosso próximo. Vivendo em união com nossos irmãos. Amém, irmãos? Viver em união não é a gente criticar o próximo, falar o mal do próximo, falar mal da denominação do próximo, achar que só eu estou salvo, que meu irmão de outra denominação não está salvo. Disse-lhe Jesus, diz a palavra de Deus, que o Senhor vem vir buscar um povo lavado, remido de boas obras. Deus, o Senhor Jesus, a Bíblia nos fala, Deus fala para nós. Qual a placa da igreja a qual o Senhor veio buscar? Ele está falando que o Senhor veio buscar um povo lavado, remido de boas obras. Qual é esse povo lavado, remido de boas obras? São todos aquelas que procuram fazer a vontade de Deus. São todos aqueles que procuram andar no caminho reto do Senhor, na obediência, no temor à palavra de Deus. Amém? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Amados e queridos irmãos, amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, amados e queridos amigos e amigas, ouvintes desta palavra, o Senhor está falando para cada um de nós que Ele não faz exceção de pessoas. Eu vejo na internet muitas igrejas, muitos pregadores, muitas pessoas conhecedoras da palavra, julgando outras denominações, muitos irmãos discutindo religiões, muitos irmãos discutindo denominações, muitos debates, muitas críticas, muitos se achando que aquela denominação, a pessoa daquela denominação está salva e as demais não está salva. Tem uma passagem na Bíblia, um dos homens de Deus chegou para Jesus lamentando algo, e tinha alguém pregando, evangelizando ali, e Jesus, em certo momento, Jesus falou para aquele profeta: olha, aqueles que não é contra nós, é por nós.
que Jesus quis falar com isso? Jesus quis falar que aqueles que não é contra nós, é por nós. Então Deus, ele fala que ele vem buscar. O Senhor fala que ele vem buscar um povo lavado e remido de boas obras. O Senhor está falando qual a placa da igreja que ele vem buscar. Amém, irmãos? Amém, amados e queridos ouvintes. Então, o Espírito Santo de Deus, ele se entristece muito quando vê as pessoas debatendo, criticando outras denominações com palavras, um querendo ser melhor ou maior do que o outro, mas o grande é Jesus, o grande é Deus. A Bíblia diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quando a Bíblia fala, relata desse assunto, está falando que sejam só meus irmãos da minha denominação, nada disso. Está falando dos irmãos em geral em Cristo Jesus. Dependendo de que denominação que seja, que ministério que seja. Mas nós devemos amar a todos assim como Jesus nos amou. Amém. O Evangelho na Terra seria a maior força sobre a humanidade. Se todos vivessem esta palavra, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. Viver a união é nós ser unidos com todos, de todas as denominações, sem fazer exceção. Sem críticas, sem brigas, sem contendas. Amados e queridos ouvintes, já pensou se a obra de Deus na face da terra, dependendo de que denominação que seja, se todos fossem uma só união, vivessem os irmãos em uma só união, mesmo cada um servindo o Senhor da sua denominação, mas uma sem criticar a denominação do outro. Amém. O poder do Evangelho, da palavra de Deus sobre a terra seria bem maior, bem mais impactante. Amém. Mas o inimigo das nossas almas, ele se alegra, ele tira sarro de muitos cristãos, de muitos evangélicos. Quando começam os cristãos a criticar uma denominação, criticar outra denominação. Amém. Tem algo na nossa vida, amados e queridos ouvintes, amados e queridos irmãos, amados e queridos amigos e amigas, que nós temos somente que orar e apresentar as causas na mão de Deus. Tem algo em nossas vidas, se nós abrir a boca, a situação vai ficar mais difícil. Então, para isso, nós temos mais que orar e apresentar toda situação a Deus, toda situação ao Senhor, para que Ele venha fazer uma obra. E quando o homem e a mulher quando Deus tem algo na vida daquela pessoa, na vida daquele irmão, daquela irmã, e é de salvação, Ele vai salvar, dependendo de que denominação que seja. Eu creio que todas as denominações têm os escolhidos do Senhor. Todas as denominações na face da terra têm o chamado escolhido de Deus. Tem aqueles que servem a Deus ali naquela denominação com sinceridade, com humildade, com sinceridade, com um só pensamento de buscar a salvação em Cristo Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e ouvindo a palavra de Deus, que Deus está falando através dessa palavra, que nós como cristãos não podemos viver debatendo religiões, criticando A, B, C, D, acusando, apontando, criticando, achando que só eu estou salvo, que a minha denominação está salva, que as demais estão no caminho errado. Isto não agrada a Deus. Isto não agrada ao Espírito Santo de Deus. Amém. A Bíblia diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. A união, ela faz diferença, a união, ela tem a força, a união, ela tem o poder. Amém. Então, nosso objetivo é a palavra de Deus. Nosso objetivo, de denominação que seja, é pregar o Evangelho, é pregar a salvação, pregar a palavra de Deus, pregar a toda criatura. Não ficarmos assim na internet discutindo, falando mal, criticando contra uma denominação, contra outra. Isto não agrada a Deus. Isto não agrada ao Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então, o que Deus quer de cada um de nós?